Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, compartilhar com você algo que o Senhor tem falado no meu coração. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa palavra, ela nos remete a um coração grato ao Senhor, né? Independente das circunstâncias. Porque é muito fácil a gente ser grato quando estamos vivendo o que nós almejamos, o que nós projetamos, aquilo que nós sonhamos. É fácil ser grato ao Senhor, né, quando nós estamos vivendo aquilo que para o nosso coração produz alegria, regozijo. E quando nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Será que nós temos esse coração grato ao Senhor? Porque aqui Paulo diz que não somente na esperança da glória, né? Não somente nos momentos bons, não somente naquilo que satisfaz o nosso interior, a nossa alma, naquilo que nos traz paz, mas que nós tenhamos alegria também nos momentos difíceis. Porque nós sabemos que a tribulação, ela produz em nós paciência. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós, ainda que nosso corpo exterior, ele seja todos os dias desgastados, ele sofra todos os dias o dano da matéria física, né, do nosso exterior, o nosso interior, ele está sendo todos os dias renovado, reconstruído, transformados. E nós precisamos compreender que tudo que nós vivemos, todas as circunstâncias que nós passamos, todos os momentos difíceis que nós passamos, ele está nos construindo. O Senhor está nos edificando. E nós temos que entender e compreender para a gente não murmurar, para a gente não reclamar. Porque às vezes a nossa tendência é reclamar, é murmurar, é desesperar, né? Mas o Senhor quer que a gente olhe com um olhar de gratidão e a gente compreenda que sempre tem algo bom para a gente aprender. A gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. Em todas as circunstâncias nós estamos ganhando com o Senhor, né? Porque na tribulação nós adquirimos paciência. E a paciência gera a experiência, né? Então a paciência é algo bom e nós precisamos exercer todos os dias, né? A paciência é algo que todos nós precisamos ter, né? Porque nós vivemos em um mundo bem acelerado, onde todas as circunstâncias contribuem para ter uma vida dinâmica, acelerada, mas o Senhor nos convida a gente ter uma calma, uma paciência, porque muitas vezes Ele está falando, a gente não está ouvindo, porque nós estamos com a nossa mente atribulada. E quando nós temos a paciência ela gera a experiência. Então, experiência também nos faz crescer, nos faz ficar filhos maduros, fortes, corajosos, destemidos. E o Senhor quer que a gente se posicione nesse lugar, né? E a experiência gera a esperança, né? Então, nós precisamos ter um coração humilde, um coração bondoso, um coração cheio dessas virtudes que só no Senhor a gente consegue. Eu quero compartilhar com vocês, esses dias aqui em casa, eu encontrei uma lagarta, né? E eu vendo aquela lagarta,
ali no chão, né? Fiquei observando ela e não matei, deixei ela ali. E quando chegou a noite, a gente saiu e quando nós chegamos eu vi um casulo, né? Um casulo na parede da nossa casa. E eu fiquei observando aquele casulo por alguns minutos, refletindo, né? E o Senhor foi trazendo meu coração. Porque aquela lagarta, ela sofre um processo, né? Eu acredito que todos nós sabemos desse processo do casulo, né? Onde a lagarta é transformada em uma borboleta. E eu achei assim super interessante, porque muitas vezes nós não queremos viver os processos que são necessários para que a gente viva um novo nível, né? Mas se a gente não viver os processos, a gente não alcança um novo nível. É como um aluno na escola, se ele não for aprovado naquela matéria, naquela prova, ele vai ter que refazer a prova. Então, que a gente possa compreender os processos necessários, né? E é desconfortável, muitas vezes exige esforço, exige silêncio, exige meditação, exige compreensão, exige muitas vezes uma solitude, que a gente às vezes quer estar com pessoas, mas muitas vezes no momento e na estação que nós estamos vivendo é necessário que a gente fique quieto, né? Onde a gente venha compreender o que o Senhor quer conosco, o que o Senhor quer de nós. E aí eu fiquei admirando aquele casulo, fiquei ali por alguns minutos observando. E no outro dia, quando amanheceu o dia, que eu abri a porta, eu vi já uma borboleta, né? Formada já, mas no casulo, né? E o Senhor foi ministrando meu coração, que é necessário, que é desconfortável alguns processos, mas para viver uma nova estação, nós precisamos passar por alguns desertos. Nós precisamos abraçar com os processos. A gente precisa querer viver logo os processos que são necessários, né? Para que a gente venha amadurecer, compreender e estar preparado para o novo nível que o Senhor quer conosco. E que nós possamos ter a nossa mente desprendida, né? Nossos corações sedentos por viver aquilo que o Senhor quer conosco, aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Que a gente seja, de uma certa forma, que a gente tenha desejo e anseio de viver o propósito e que a gente possa abraçar com os processos necessários, que são diferentes para cada um de nós, né? O Senhor quer trazer para nós cura, quer trazer para nós alinhamento, quer trazer para nós discernimento, e para isso nós precisamos alinhar o nosso interior com a vontade dele. Deixar a velha natureza, os velhos costumes para viver algo novo. E isso é uma decisão diária. E isso é uma renúncia diária. Isso exige obediência, exige uma conexão e uma intimidade com o Senhor diariamente, para que a gente possa ouvir a voz dele, para que a gente venha compreender, né, o sim dele, o não dele, que a gente abrace com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E o que ele projetou e planejou para nós, muitas vezes está bem distante do que nós sonhamos. Então, quando a gente entrega e confia, ainda que a gente viva alguns processos, mas os processos são passageiros, né? Todo deserto é um lugar de passagem. Se a gente está muito tempo neste lugar, é porque tem algo que nós precisamos compreender, que ainda não compreendemos. Então, que os nossos corações nessa noite, nesse dia, não sei que hora que você vai assistir, mas que os nossos corações estejam conectados aos céus, para que a gente ouça, compreenda e obedeça rápido aquilo que o Senhor quer conosco, aquilo que o Senhor quer de nós. Que a gente viva os processos necessários e que a gente seja assim como aquela lagarta, transformada através do processo, através das dores, das frustrações, mas que a gente possa nos transformar, né, em algo que o Senhor quer que a gente transforme. Porque nós, curadas, transformadas, com certeza, todo o ambiente, todo lugar que a gente estiver, nós vamos gerar cura, gerar transformação, gerar
aquilo que o Senhor colocou e depositou em nós vamos transbordar na vida de outras pessoas. Então, que você seja essa pessoa, essa luz para o mundo, esse sal para a terra, porque é isso que nós somos, né? O Senhor não colocou algo em nós para ser abafado, para ser escondido, mas aquilo que o Senhor colocou dentro de nós é para que outras vidas sejam tocadas. Todo o propósito que o Senhor colocou em nós, né? Primeiro vem dele, atinge a gente e volta para ele, né? Tudo inicia nele e tudo termina nele. Então, tudo é para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Que você seja abraçada, fortalecida, encorajada a viver todos os processos que você precisa viver, que eu preciso viver, para a gente ser transicionado para esse novo nível no Senhor.